Salve, salve! Bem-vindo e bem-vindo ao 13º episódio do Igor Finger Podcast. Esse podcast em que eu converso com pessoas que já estão num ambiente de sucesso, que já cresceram na vida e poder entender o que elas fizeram para lidar com os pensamentos, com as emoções, com os hábitos, com o ambiente, enquanto ainda não eram as pessoas que são hoje, sem desistir. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero fortemente estimular que você já curta esse conteúdo, curta agora. Se eventualmente você não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para sempre ser notificado. E se você está ouvindo pelo Spotify, dê a sua avaliação no episódio também, inscreva-se para seguir a playlist e sempre ser notificado quando tiver um novo conteúdo. Muito obrigado pela sua presença e esse tipo de atitude vai realmente estimular. Cada vez que você curte e avalia, estimula as próprias plataformas a distribuir para muito mais pessoas como eu e você, e assim nós vamos levar essa mensagem muito mais longe. E se você já viu algum dos outros podcasts, você sabe que o conteúdo aqui tem bastante valor, então já aproveita agora mesmo e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para várias pessoas que você conheça e que possam se beneficiar dessa ideia de o que as pessoas, que eventualmente até você vê por aí no YouTube, no Instagram, o que elas fizeram para lidar com as mentes dela. E essa é a nossa ideia, nosso podcast. Obrigado pela sua atitude, pelo seu tempo, e eu vou honrar, eu e o entrevistado, com a nossa melhor entrega possível para que você consiga sair daqui com muitos insights importantes. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho uma alegria enorme de estar aqui, uma honra muito grande de eu ter realmente ele aqui no nosso podcast. Veja só o currículo dessa pessoa, né? Ela é profissional da saúde, treinador, palestrante e professor. Ele é autor do livro Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo. É sócio e gestor da Saúde Diária, a principal plataforma de exercício sem impacto para o público sênior no Brasil. Além disso, dedica-se ao bem-estar da população idosa. E atualmente, não sei exatamente quando você está vendo esse podcast, mas atualmente tem mais de 4 milhões de seguidores. Ele impacta diariamente mais de 4 milhões de pessoas, promovendo a saúde física através do movimento da atividade física. Ele também é um dos canais mais populares do Brasil na categoria de exercícios físicos. Já recebeu prêmios na Câmara Municipal de São Paulo, de Curitiba, e além disso, é casado com a Marcela Abjamra. Falei certo, né, Isso Aurélio? aí. Bem-vindo, Abu Aurélio Janra, Alferi. Que bom isso te ter por aí, que aqui. legal. Obrigado, obrigado, Igor. Estou muito feliz de estar aqui com você, com toda a sua audiência, aqui podendo bater esse papo legal aí, trazer algumas reflexões. Ah, que demais, Aurélio. Obrigado a você por dedicar o seu tempo para estar com a gente. Para mim é uma honra muito grande, como disse na apresentação, que você esteja aqui. Eu conheço você já, inclusive, do grupo de influência que nós fazemos parte, e é uma honra Uhum. muito grande mesmo que você esteja aqui, mais ainda pelo seu trabalho. Nossa Senhora, eu vi um pouco da sua história em determinado momento da nossa. Teve uma aula que você, enfim, ministrou para nós lá dentro, que eu pude aproveitar bastante. Você falou um pouquinho da sua história, como você chegou nesse nicho de atender pessoas idosas, e é uma missão tão bacana que é realmente levar saúde para pessoas que muitas vezes poderiam estar pensando assim, tipo, ah, já acabou a minha vida. E você mostra, não, não, tipo, tem vida ainda. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo que você faz. Obrigado mesmo, viu? Eu quero começar já te perguntando, você, assim, vendo a sua história de vida, Aurélio, recentemente você fez aniversário, inclusive, não é? Uhum. Foi. Foi sábado. Parabéns, viu? Sábado, há 2 dias atrás. Parabéns. Estamos gravando esse episódio dia 10. Há 2 dias atrás você fez aniversário. Parabéns, Aurélio. Vendo a sua história de vida, você venceu na vida, Aurélio? Pois olha, eu acho que todo dia a gente vence, né? Todo dia a gente vence um pouquinho. Então, como eu sou muito a favor de evolução e não de revolução, né? Eu nunca encontro o fim, né? E eu nunca busquei o fim, mas quando você fala assim, você já venceu? Se você tivesse me perguntado há 10 anos atrás, eu diria que sim. Se você me perguntasse há 20 anos atrás, eu diria que sim. E se você me perguntar agora, eu digo que sim, né? Mas sempre que parece que quando a gente alcança, a gente quer um pouquinho mais, ou evoluir em uma outra área. E parece que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente trabalha, mais a gente percebe que dá para ir um pouquinho além, né? Mesmo.
Agora, você nota assim, então, há 20 anos atrás você já tinha vencido, há 10 Uhum. anos atrás também, e agora também. Que marcas você nota na sua vida que dão esse indicativo de que você está alcançando uma vida que você talvez tinha almejado? Ou você nem nunca pensou, você só vai vivendo? Como é que foi isso para você, Aurélio? Olha, Igor, eu sempre penso na evolução e nunca na revolução. Uhum, Então, eu sempre penso, em como que eu posso fazer o que eu estou fazendo melhor? uhum, Como que eu posso fazer isso melhor? Então, eu vou te falar de hoje, né? Hoje. sim. Você imagine assim, eu faço pelo menos umas 8, 9 lives por semana de exercício, né? E eu sempre usava uma plataforma específica e olhava para uma outra plataforma como muito complexa. Uhum, E hoje eu vou fazer 2 lives pela primeira vez usando essa outra plataforma mais complexa que me dá muito mais formas de como fazer. Mas eu me sinto assim como um bom motorista de carro que está aprendendo a pilotar um avião, né? Então uhum. eu ter mais recursos, posso ir para mais lugares, posso ir mais Alcançar rápido, mais porém eu tenho que pessoas? aprender, só que eu tenho que aprender tudo de novo. Né? É uma plataforma completamente diferente, cheia de recursos, cheia de botão, parece que eu estou pilotando um avião. Mas assim, eu vou conseguir fazer melhor, entregar melhor esse conteúdo. Então, todo dia, Igor, o que me move é como eu posso fazer o que eu já faço de maneira mais eficiente, de maneira que tenha mais alcance, de maneira que gere mais resultado para as pessoas que eu alcanço. Então, Igor, se você perguntar há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, Aurélio, você, qual foi a tua pergunta? Você Se você venceu na vida. venceu na vida? Eu ia falar que sim, que há 20 anos atrás eu estava dando palestra num dos maiores congressos de educação física do Brasil, Há 20 né? anos atrás. Há 20 anos atrás. Se você me perguntar há 10 anos atrás, eu ia falar assim: nossa, eu sou um dos personagens de Curitiba com a agenda mais lotada e cobrando um ticket mais alto de todos eles. Se você me pergunta hoje eu estou fazendo uma coisa completamente diferente. Hoje eu alcanço pessoas através da mídia digital, que estou entre os que têm mais alcance, né? Então, concorrendo ali com o Cariani, concorrendo com o Uhum, Muzi lá no Prêmio Best, né? uhum. Então, se você pergunta a todo momento, eu falo que sim, mas a todo momento não é assim que eu penso o que que eu quero conquistar mais, mas é assim, Uhum, o que que eu posso fazer melhor. entendi. Foi sempre assim, desde que vocês se conhecem por gente, ou teve um momento em que vocês começaram a se preocupar por essa qualidade naquilo que você faz? Olha, Igor, é difícil responder essa pergunta, sabe? Porque teria que perguntar, talvez, para minha mãe, que talvez ela saiba melhor Uhum, responder isso, né? Mas olhando para o passado, eu sempre tive essa vontade de fazer o que eu faço de maneira mais eficiente. Quando eu uhum, falo mais eficiente, é talvez fazer mais rápido e melhorando a qualidade, né? Então, é colocar eficiência dentro dos processos. E olhando para o passado, essa busca pela eficiência, essa inquietação sempre me perseguiu. E assim, agora que você falou, eu estou refletindo aqui, eu vou anotar isso daqui, sabe? Porque eu não posso perder, porque é uma anote. reflexão, parece que eu estou falando, parece que eu estou no divã, né? Olha que interessante. Quando eu penso em vencer na vida, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu quero conquistar tal posição, eu quero ganhar tanto dinheiro, eu quero chegar lá, né? Mas é a mesma coisa quando eu chego para uma aluna minha e ela fala que quer emagrecer 10 quilos, né? Se ela for dormir pensando nos 10 quilos que ela precisa perder e acordar pensando nos 10 quilos, os 10 quilos, eliminar os 10 quilos, não é uma ação. A ação é ela melhorar a alimentação, tomar menos refrigerante, colocar o corpo em movimento. Então, quando ela fala assim, o que que eu pergunto para ela, o que que você está fazendo que mais prejudica aí o
o seu emagrecimento, o que mais faz você engordar? Ela fala, ah, é que eu tomo muito refrigerante. Eu falo, então vamos atacar isso, vamos evoluir isso, né? Uhum. E eu chamo isso de metas de processo. Metas de processo. Então ela vai ajustando os processos para ela atingir aquele objetivo lá no final. Uhum. Daí eu coloco também algumas metas que são metas de desempenho. Meta de desempenho, ela está relacionada diretamente ao desempenho que a pessoa tem. Por exemplo, ela dá uma volta na quadra, dá uma volta no parque, vamos colocar em meia hora. E daí ela tem como meta baixar esse tempo para 27 minutos. Então ela melhorou o desempenho. Quanto Uhum. mais ela vai colecionando metas de processo atingidas e metas de desempenho, o resultado ele se torna uma consequência dessa evolução. Então, obviamente, né, eu tenho como objetivo alcançar cada vez mais pessoas de maneira saudável, de maneira positiva e de maneira inspiradora, trazendo essa sensação para quando a pessoa consome meu conteúdo. E aí, eu fico pensando, se eu fizer uma aula de dança, vai melhorar? Se eu fizer uma live utilizando um recurso mais sofisticado, que eu consiga colocar músicas inspiradoras no fundo No e decorrer um da live. cronômetro no meio da live, será que essa pessoa vai ficar mais motivada e vai fazer? Sim. Então eu vou investir nisso. Né? Quando eu falo investir, é investir uma noite estudando, investir em equipamento, investir em curso, investir em treinamento. Então, eu penso, assim como eu falo para os meus alunos que eles precisam melhorar os processos, né? Eu sigo essa mesma lógica. Isso que eu ia te perguntar, você aprendeu essa lógica com algum mentor, terapeuta, com alguma pessoa, ou você notou isso na sua vida mesmo que de repente isso fazia sentido? De definir essas duas metas, metas de processo, metas de desempenho, Olha, Igor, eu provavelmente li em algum livro, né? Algum tá? daqueles ali que estão ali em cima, provavelmente, eu não lembro Uhum. qual, ou vi em alguma palestra. Sabe quando você tem uma informação que para você, eu acho que tudo Foi que bem eu falo e relevante. tudo que eu vou falar aqui provavelmente eu já ouvi em algum lugar, eu já fiz em algum lugar e provavelmente esse em específico eu não lembro de onde que eu Uhum. tirei, sabe? Mas é uma coisa que eu sempre trago comigo, que a meta de resultado ela é importante Uhum. para você escolher quais processos você vai colocar e qual desempenho você tem que desenvolver. Sim. Só que olhar para isso todo dia você imagine assim, é como se a pessoa estivesse subindo uma montanha e celebrando cada passo que ela dá, cada obstáculo que ela passa. E quando ela chega no cume da montanha, ela fica feliz de ter chegado no cume, Uhum. obviamente. Agora, isso não é o fim. Sim. Essa é a minha maneira de pensar, assim, porque eu sempre ficava meio frustrado, sabe? Porque eu falava assim, ah, eu quero ter 100 mil seguidores no YouTube, né? Quem tinha 100 mil seguidores na época era o Márcio Atala. Uhum. Eu fui, ganhei a placa de 100 mil, né? Aquela plaquinha de prata. Daí eu falei assim, agora eu quero a placa de 1 milhão. Uhum. Gente, que nem essa placa aqui de 1 milhão. Outro dia me perguntaram qual foi a sensação de quando você recebeu a placa de 1 milhão. Foi num podcast importante aqui, que foi até uma tristeza quando eu olhei para a cara do entrevistador, de decepção, né, para minha resposta. Eu falei assim: ó, a sensação é a mesma coisa quando eu compro um livro, eu recebo um livro pelo correio, né? Ele falou: cara, mas você não fica assim ansioso, alguma coisa? Eu falei assim: ó, é assim, ó. Se você me avisar hoje que eu ganhei na Mega Sena, eu não estava esperando. Uhum. Eu vou dar um pulo de alegria e você daqui gritando, eu vou gritar pela Entendi. janela, todo mundo vai ouvir. Agora sim, Mas você viu o processo, eu, né? eu, eu aumento 50 mil seguidores por mês no YouTube, né? Eu sei exatamente qual é o dia que vai dar 3 milhões. Uhum. Eu posso errar para 2 dias para frente e 2 dias para trás, Uhum. porque é uma progressão geométrica, né? Então já não é mais uma Então ele vai, surpresa. não é mais uma surpresa. Então eu sei que daqui
Tantos anos, por exemplo, eu sei que daqui, por exemplo, no Instagram eu tô com 1,9 milhões de seguidores. Eu sei que Uhum. daqui exatamente 22 dias eu vou atingir a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram. Daqui 22 dias. Então eu olho no calendário, vou marcando, vou marcando. Dentro do YouTube, quando eu atingi 1 milhão, eu marquei. Yes, mas eu já sabia um ano antes. Sim, não teve aquele impacto. E a placa chega 4 ou 5 meses depois que você atingiu. Então, eu já estava com outros objetivos. Daí chegou a placa, eu falei assim, cara, legal, né? Pô, Uhum. é Uhum. diferente de você receber um troféu quando você ganha a Copa do Mundo, logo depois que você ganhou Tá na nos hora. pênaltis. Daí Aham. você recebe aquele negócio, você não sabia, até ontem você não sabia se você ia ganhar ou não ia. Você Sim. consegue entender a diferença? Entendo, entendo. Então, quando você tem uma conquista relacionada a um processo previsível, não tem tanta emoção. Não tem. Mas e você coloca em prática essa meta de processos e de desempenho para além do seu trabalho? Porque eu entendi que você faz isso com seus alunos e alunas, mas você coloca isso também na sua vida profissional, mas você chega a aplicar isso também na sua vida pessoal? Eu posso falar de coisas pessoais aqui? Será ótimo, é o ideal. Se eu te falar que eu arrumei uma esposa usando esse critério, Sensacional. Sério? né? A Marcela, minha esposa, foi exatamente nesse critério. Eu vim de um divórcio, né? De um casamento, obviamente, que não deu certo, porque se tivesse dado certo, eu estaria casado até hoje. Uhum. E daí eu saí desse casamento e falei, eu preciso arrumar uma esposa, né? Mas que é alguém que tenha que cumprir alguns critérios, né? Uhum. Então, por exemplo, mentalidade de crescimento. Tinha que ter mentalidade de crescimento, né? Tinha que gostar da evolução, tinha que ser uma pessoa otimista, tinha que ser uma pessoa que me apoiasse dentro do meu processo, né? Então eu tinha alguns critérios, né? E daí eu peguei e fiz uma planilha com os critérios e o peso para cada critério. Uhum. Ah, quer dizer que você casou por interesse? Sim, por interesse, com Uhum. certeza, né? E daí, olha só, não me julguem. Quem quiser julgar, que julga. Mas Não, mas lembre-se, ó, quando você aponta para alguém, tem um monte de dedo apontado para você. é, deixa eu só E fazer um parênteses aqui, daí, Aurélio, porque tu sabe que esse negócio de interesse é interessante. Todas as nossas relações têm interesse, só que fica meio cheio, tipo, ai, que coisa feia. Mas na verdade, há interesse na nossa própria relação aqui. Há interesse na relação uhum, com a sua esposa, há interesse na minha relação com a minha esposa. As uhum, relações são interesseiras, vamos dizer assim, no uhum, sentido de que uhum, interessante que você fez uma planilha. Você uhum. pontuou ali, e aí, o que aconteceu? Aí foi interessante, porque daí, olha só o que eu fazia. Eu entrava no aplicativo de relacionamento, né, e Uhum, começava o garimpo. O garimpo, era o garimpo. Porque eu falei assim, olha, se eu consigo pegar hoje um aplicativo e conseguir uma carona paga para me levar para onde eu quiser. Pode ser dentro da cidade ou tem aplicativo para ir entre uma cidade e outra. uhum, Encontre uma pessoa que tem o mesmo objetivo e está indo para aquele caminho. Será que eu não posso usar o aplicativo de relacionamento para com a alguém que mesma quer uma intenção. carona, que quer ir para o mesmo caminho? Foi essa a intenção. Daí o que eu fazia? Eu fazia o garimpo, né? Então buscava afinidades, começava a conversar com a pessoa. Daí eu marcava um café Uhum, com 1 hora de duração, com hora para começar e hora para terminar. Por vários motivos. Um, porque eu trabalhava como personal, tinha muito trabalho, e outra, que eu não queria tomar o tempo desnecessário de uma pessoa e não queria que o meu tempo fosse tomado de maneira desnecessária. E aí, quando eu perfeito. marcava essa entrevista, era uma entrevista, né? Essa entrevista, essa conversa, porque a pessoa tinha que ver se ela ia gostar de mim, eu tinha que ver se eu ia gostar da pessoa. Eu falava Perfeito. assim: olha, vamos tomar um café? Eu tenho um intervalo das 5 às 6 horas. E a pessoa já pensava assim: nossa, se esse cara for muito chato, eu vou ter que aguentar ele só por 1 hora também. Então, para a pessoa ficava bom também, né? E eu ia sempre no mesmo café e sentava na mesma mesa, porque daí eu já tinha conta, não ficava aquele constrangimento de pagar conta, sabe? Sabe aquele Aham, constrangimento, assim? E sensacional. daí
eu tinha os critérios, né? E tinha um objetivo. As meninas perguntaram, qual que é o teu objetivo? Eu quero arrumar uma esposa. Já assustava, né? Tinha uns, nossa, meu Deus, esse cara é muito apressado. Eu falei, eu não tenho tempo a perder, você tem, né? Perfeito. E daí eu tinha uma outra estratégia aqui, ó. Que no final, eu sempre deixava um chorinho de tempo, que daí para eu saber se a menina estava interessada, porque eu não ia chegar para ela e falar, e daí, você está interessado em mim? Né? Vamos partir para a próxima etapa, né? E daí, ao invés de fazer isso, eu perguntava assim: você tem algum compromisso para depois? Ela falava assim: falava, não, por quê? Eu falei assim: não, porque o papo tá tão bom aqui que eu posso tentar estender aqui se você puder. Ela, não, não dá para estender, né? Eu falei assim: ah, entendi, tá gostando, né? Tá interessado, tá me dá gostando. É uma Mas boa aí, estratégia. sim, mas aí eu passava para uma outra etapa, que é a etapa do namoro, né? Para ver como que reagia. Mas foi uma estratégia que eu utilizei, porque eu falei assim: olha, para isso eu preciso estudar, entender sobre Uhum, comportamento, entender sobre relacionamento, entender quais são os critérios que são importantes para mim. Porque se eu colocar muitos critérios, uhum, a probabilidade que eu nunca encontre essa pessoa é muito grande. uhum. Então eu tenho que ter critérios, pesos, medidas, e daí eu falo assim, nossa, mas é chato ter que ficar lá garimpando, é chato ter que ficar indo conversar com as pessoas. Sim, faz parte, é um processo, né? Uhum. Até que eu encontrei uma pessoa, a Marcela, que hoje está casado, né? Já estamos juntos aí, já vai fazer 5 anos, né? Muito 5 anos. feliz. E assim, eu não deixei ao acaso, eu não deixei ao acaso, né? Assim como no meu trabalho, nada é ao acaso, né? Mas em nenhum momento eu falo assim, nossa, daqui 5 anos eu quero estar casado com uma pessoa. É óbvio que eu queria, né? Mas eu ficava concentrado no processo. Sim, entendi. O seu foco nem tanto é objetivo. Sabe que do ponto de vista da psicologia, enfim, além de trabalhar na educação de saúde mental, sou psicoterapeuta, existe uma área de atuação que é a que eu faço, que o foco também não é no objetivo, é no processo. Só que ao invés de nós falarmos processo, nós falamos valores, que tem a ver com viver uma vida baseada nos seus valores. Você tenderá a se sentir realizado muito mais intensamente e amplamente do que objetivos, porque, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando para perder 10 quilos, ela não tem os 10 quilos a menos ainda, ela pode se frustrar, decepcionar, desistir. Agora, se ela foca que o que é importante para ela ter saúde, cada treino que ela fizer com você, ela vai notar que está se aproximando de saúde. E óbvio que a consequência pode ser chegar aos 10 quilos e provavelmente até vá, se ela realmente se engajar mais em da saúde, ela vai chegar naquilo. Mas o foco no processo tende a ser realmente muito mais estável e duradouro numa construção da vida da pessoa, na estruturação da vida. E pelo que entendi, você fez isso com a sua escolha de parceira Uhum. com a Marcela, e pelo que eu estou entendendo, você também está fazendo isso na sua atuação profissional. É isso Não, mesmo? Foco no com processo? certeza, porque a gente precisa o tempo inteiro ter estratégias, ter foco e ter metas a curto prazo. Por exemplo, eu acordar e ler 30 minutos é uma meta a curto prazo, eu tenho que celebrar Uhum. que eu consegui fazer isso. Assim como a pessoa que fez o exercício hoje, ela precisa celebrar que ela conquistou isso e ficar feliz. Por exemplo, quando eu vou almoçar e consigo resistir ao docinho, eu falo Você assim, resiste? nossa, sim, sim, às Sim. vezes eu consigo. Daí, quando eu consigo, eu falo assim, cara, hoje eu tive o controle sobre a minha vontade. Uhum. A minha vontade era de ir lá, pegar e comer. Eu exerci o controle sobre a vontade. E como você consegue exercer esse controle sobre a sua vontade? O que você faz? Que agora eu tô indo mais para estratégias mesmo psicológicas que você Sim, coloca em prática. Como é que você consegue controlar? sim. Eu não consigo controlar sempre, né? Eu penso sempre em uma coisa de cada vez. Uhum. E, e assim, você controlar o instinto, essa vontade, esse impulso, eu percebo que quando a gente consegue controlar esses impulsos, seja o impulso de falar uma coisa que você está pensando e que não deve falar agora, seja o impulso de comer uma coisa que você não deveria comer agora, ou repetir uma coisa que você já comeu,
Uhum. né? Que fala assim, cara, para que eu vou pegar mais um pedaço de bolo se eu já comi um, né? Então, a partir do momento que você tem o controle sobre as vontades, você passa a ser mais humano. Porque quem não tem controle sobre as vontades se torna um animal irracional, que só é movido pelo instinto. Instinto sexual, o instinto de se alimentar, o instinto de sobrevivência. A Uhum. partir do momento que você tem controle sobre as vontades, você passa a ter educação. Tipo, eu estou com vontade de cutucar o nariz agora. Como eu tenho educação, eu me controlo e não cutuco o nariz. Uhum. Assim como algumas coisas que a gente pode fazer escondido, que é comer. Você sabe que isso daqui é bem interessante, porque eu falo que as coisas que são importantes na vida, as coisas que são importantes na As vida, reais importantes. as importantes, são as coisas que a gente precisa fazer, mas se você não fizer, ninguém vai perceber. Vou explicar. Explica Por para nós. exemplo, por exemplo, escovar os dentes é importante para mim. Se eu não escovar os dentes hoje, você não vai perceber, ainda mais que a gente está aqui pela câmera, Uhum. tá? Mas ele é importante, ele não é urgente. Urgente vai ser quando eu tiver dor de dente. Daí vai ser urgente. Por exemplo, se eu não ler o meu livro hoje, 30 minutos, você não Uhum. vai perceber. Isso é importante para mim. Não é urgente. Mas se eu ficar 3 meses, um ano sem ler, você vai perceber que eu não vou ter conteúdo para fazer um Uhum. podcast. Uhum. Vou ficar numa sinuca aqui. Se eu não fizer exercício hoje, Igor, você não vai perceber aqui na nossa entrevista. Uhum. Mas talvez daqui um ano, imagine, o meu bisavô faleceu com 45 anos de infarto. Eu tenho 40. Pode ser que daqui 5 anos eu tenha um infarto se eu não tiver uma alimentação correta e não fizer exercício e não fizer os exames periódicos. Fazer o exercício, alimentação correta, exame periódico é importante. Se eu não fizer, você aí não vai perceber hoje. Só que quanto mais coisas importantes eu deixo de fazer, mais as coisas urgentes surgem. Vou ter uma dor de dente, uma dor no peito, meu dente vai ficar mole, vou ter que fazer um implante. E daí eu não vou ter, realmente eu não vou ter tempo para Sim. fazer coisas importantes. Mas como você sabe que algo é importante? Boa pergunta, boa pergunta. Aí vem da. Eu acho que principalmente isso vem do ambiente. Porque, por exemplo, se eu estou falando com um amigo meu, um grande amigo aqui, o André Albuquerque, que é Uhum. influencer também, meu vizinho aqui, inclusive. Eu chego pro André e falo assim, pô, André, eu tô pensando em fazer uma live, assim, acessando. Ele falou assim, cara, por que não começou? Começa hoje! Meu Deus, você tem que fazer agora, né? Cara, você tá perdendo tempo, vamos lá, eu te ajudo. O que que você precisa? Você precisa de um microfone? Toma meu microfone. Você precisa de uma câmera? Tô aqui, usa aqui meu estúdio, tem que fazer, Uhum. sabe? É, daí eu falo, cara, isso é importante. Ele falou, não, não é importante, isso é urgente, você já devia estar fazendo, sabe? Então, quando eu vejo assim que tem algum amigo que está fazendo, está tendo resultado, ou principalmente alguém que atingiu o objetivo que eu quero atingir, por exemplo, nós estamos lá na mentoria com o Joel J. Eu Uhum. não quero saber o que ele faz, eu quero saber o que ele fez, Uhum. né? O que que ele fez para chegar lá? Então, às vezes eu estou com preguiça de fazer uma live. Eu falo, meu Deus, o Joel está fazendo. Ele Às tem 5 e 500 6. ele tem 500 empresas, né? 500 empresas, tem não sei o que da live, e tá. Tem filho, tem esposa, tem que viajar e tá fazendo as lives. E eu, por que que eu não estou fazendo? Qual que é a minha desculpa, né? Uhum. Então, eu acho, Igor, que é convivendo com quem já atingiu algumas dessas métricas que você pretende atingir, sabe? Boa. Então, existe, pelo que eu entendi, precisa ter primeiro uma informação sua
no sentido de saber o que você quer, para a partir daí espelhar-se ou observar ou saber o que pessoas que já têm isso que você quer estão fazendo ou fizeram, para você notar o que que é importante para ser feito. É mais ou menos esse caminho? Olha, se eu afirmar isso, eu vou falar que eu não sou influenciado nos meus desejos pelo que está acontecendo em volta de mim, né? Então, seria um nível meio que avançado demais, né? Mas quando a gente Uhum, convive com as pessoas, até os nossos desejos e as nossas vontades acabam mudando. uhum, Por exemplo, talvez se eu tivesse 18 anos e convivendo com alguns amigos daquela época, talvez o sonho fosse ganhar o campeonato de quem toma mais cerveja, uhum. Que era entendeu? o O contexto daqueles sonho, amigos. o sonho talvez seria ter o carro com o sol mais alto para acordar todo mundo à noite, né? Então, os nossos desejos e as nossas vontades, eu acho que eles estão diretamente relacionadas também com o ambiente, sabe? Entendo. Mas ao mesmo tempo, e agora tô falando com o Aurélio de 18 anos, ou vamos tentar imaginar esse Aurélio de 18 anos nesse grupo. Em algum momento você deve ter notado que esse grupo não condizia, em alguns graus, com aquilo que você queria. E por isso foi ao encontro de outro grupo. Senão você estaria automaticamente, ou inconsciente, se quisermos usar esse termo, mas eu prefiro o termo automático, associado naquele grupo e seguindo a influência e sendo influenciado por aquele grupo ali. Só que, não, eu não quero necessariamente ser o campeão da cerveja e nem ter o carro mais potente. Eu quero um outro caminho. E a dúvida que eu tenho é, você teve momentos em que você ouvia essa, vamos usar o termo, sabedoria própria? E que notava, esse grupo eu não quero, vou ir para esse, porque isso faz o que é importante para chegar lá? Ou foi quase que, não, Igor, eu não tinha muito clareza sobre isso, foi realmente os grupos em que eu estava fazendo que eram grupos favoráveis, e que depois comecei a me dar conta, opa, isso aqui tá me levando para um lugar bom. E eu segui o ritmo. Fez sentido a minha pergunta, Aurélio? Fez sim, porque em todos os ambientes que eu frequentei, tinham pessoas que tinham comportamentos que eu não queria espelhar e Uhum, pessoas que tinham comportamento que eu queria espelhar. Mas os ambientes que eu frequentei, graças aos meus pais, eram ambientes que tinham, na grande maioria, pessoas que eu gostaria de espelhar, né? uhum, Então, aquela Maria vai com as outras, né? Ou vai com a maioria que estavam nesses ambientes estavam bem agregados. uhum. Por exemplo, eu fui atleta de judô, e daí no Sério, ambiente que que eu estava, demais. todo mundo tinha disciplina dentro daquele processo. Se fizesse alguma coisa fora, tinha que pagar castigo, né? E eu treinava todos os dias judô. Então eu tinha que chegar lá no horário, sair no horário, dormir, acordar cedo, né? Ir para a escola de manhã. Então eu frequentei uma escola que era uma escola particular, né, que meu pai pagava Uhum. com muito esforço, né? Me- E lá eu tive professores e muitos alunos muito bem educados. E assim, em muitas vezes, se não quase sempre, eu Uhum, me sentia muito burro, muito burro, muito burro. Porque o ambiente onde eu estava inserido, eu era o mais burro daquele ambiente. Só que eu era o mais burro entre os melhores, né? uhum. Então, por exemplo, a menina que sentava na minha frente é desembargadora hoje, o menino que senta atrás é professor doutor da USP, o menino que sentava do outro lado é professor doutor da PUC, e a outra passou em 3 vestibulares de medicina pública e está fazendo agora o doutorado em medicina. Então eu estava naquele Entendi. meio, eu falava assim, meu Deus, eu sou burro, por que eu não consigo tirar nota que nem eles? Uhum. Sabe? Então, eu estava num ambiente que eu me sentia muito mal. Quando eu saí de lá e entrei na faculdade, eu falei, nossa, eu não sou tão burro assim, sabe? Mas eu era o mais burro. Então, eu estava num ambiente que favorecia, sabe, Igor? Entendi, O ambiente favorecia. entendi. Foi muito bom isso. Agora, essa sensação de ser o mais burro desse ambiente, ele, de certa forma, pensamentos ou sensações como essas, não necessariamente sou burro, mas pensamentos e sensações dentro desse contexto
mais crítico ou de uma avaliação em comparação com outras pessoas que te colocava num patamar mais abaixo. Uhum. Você notou isso depois da faculdade até agora, o Aurélio que você é, ou você só tinha notado mesmo naquele contexto escolar e que, de repente, com o modelo, mudança de ambiente na faculdade, você já não se notou mais burro ou incompetente? Você não usou esse termo, eu estou usando só para variar. Uhum, uhum. Ou você notou isso também depois, vamos dizer, de adulto, Aurélio adulto? É que quando eu era criança, eu não tinha nenhuma habilidade ou nenhum skill que eu podia superar meus colegas, Tá? né? Talvez só se a gente saísse na porrada e daí eu já treinava judô, mas daí eu não podia demonstrar com facilidade essas habilidades, né? Uhum, Então, já na faculdade, eu tinha habilidades que eu podia demonstrar, né? Então, perto dos meus colegas. Então, todo mundo é bom em alguma coisa. uhum, Só que no ambiente escolar, eu não podia demonstrar isso, porque além disso, eu sou muito ruim com esportes com bola. uhum. E futebol, vôlei, basquete, eu também era o pior da turma. Então, a situação era mais complexa do que você possa imaginar. Mas aí na faculdade, por exemplo, tinha salto em distância, daí eu me destacava, entendeu? Uhum. Porque meus amigos falavam que eu era a vergonha da faculdade porque eu não sabia jogar futebol, né? Só que daí, o dia que eu fiz o salto em distância, mais longo do que todo mundo, eu falei assim: agora vão me respeitar. Uhum. Daí eles me olharam assim e falaram assim: ah, saltou que nem uma perereca. Ô perereca. Eu falei, daí que eu entendi. Eu falei, sempre vão me zoar. Sempre vão me zoar. Daí eu Que falei assim, sacanagem. agora que. Eu falei assim, cara, tem professor de capoeira, jogador de vôlei, e eu saltei mais longe que todo mundo, e mesmo assim eles me zoaram. Eu Uhum. falei assim, cara, não tem o que Vai ser fazer. assim. A vida é assim, a vida é assim, né? Como você aguentou isso? Porque, veja só, se você estava numa formação ali, ensino fundamental e médio, um ambiente que você notava, caramba, eu não consigo, não há nada que consiga eventualmente ser melhor, a não ser no judô, mas eu não consigo simplesmente fazer isso aqui. E na faculdade, naquilo que você era melhor, ainda assim te zoavam. Como que você suportou esse tipo de situação e se manteve firme até ser o Aurélio que é hoje? Olha aí, Igor, a pergunta foi boa, porque eu nunca tinha pensado por esse motivo. Eu acho que eu sempre tive um mecanismo de defesa, tá? Tá? Que me colocava o foco em alguma coisa que estava indo melhor. É óbvio que às vezes eu ficava triste, né? Mas assim, o meu foco eu sempre ia para alguma coisa que eu estava acertando. Então, eu vou dar algum exemplo aqui mais prático. Ah, o engajamento no YouTube caiu. Ah, mas Uhum, eu tenho um vídeo no Instagram que viralizou. Sabe, o meu foco, ele vai para o que está acertando mais do que o que está indo ruim, né? entendi. Então, isso me fortalecia bastante. Nossa. Eu lembro, eu tenho uma lembrança, acho que estava na terceira, na quarta série do primário. A professora falou, eu tinha pedido para pegar o dicionário, né? Trazer o dicionário. E daí a professora falou assim: peguem o dicionário. E eles tinham combinado, todo mundo pulou em cima de mim. Que é Aurélio, dicionário, né? Sim. Dicionário Aurélio. Daí, só que eles começaram a dar risada. E eu fiquei, e era, putz, para criança, né? Nossa. E todo mundo ficou assim, dicionário, dicionário. Daí a professora olhou para eles assim e falou assim: vocês sabiam que o nome dele é o único que tem todas as vogais do alfabeto? Bah. Eu olhei assim, eu falei assim: alô! É disso que eu tô falando. Busca! É disso que eu tô falando, sabe? É, Entendi. e assim, eu trouxe uma coisa idiota, mas que aconteceu na minha vida, Não, que me trouxe felicidade e me fez superar aquela fantástico, situação, fantástico. né? Me Você tem fez noção superar aquilo. do tamanho do impacto que o que você está falando pode alcançar muitas pessoas que olham pro, né, recebem 10 avaliações, tem uma negativa e fica só naquela negativa, que acabam desistindo porque levaram um feedback negativo ou ruim. O impacto que essa sua fala pode gerar nas pessoas é muito positivo. E eu te agradeço muito pelo seu relato agora, Ah, mesmo. que bom.
porque é uma perspectiva muito interessante e que desenvolve resiliência. Você desenvolveu resiliência desde criança por notar ou focar naquilo que você era bom ou naquilo que você é destacado. E naquilo que destacar. a constância Uhum. levou você aonde você é hoje. E o melhor, e eu te ouvindo agora, e entendendo um pouco dessa sua história, eu não tenho dúvida de que se nós fizermos um podcast novo daqui a 10 anos, você vai estar muito maior do que já está hoje. Ah, Pelo que mesmo, bom. pelo mesmo foco, se você manter as mesmas estratégias, faz todo sentido. E é muito bom que as pessoas possam estar ouvindo isso. Muito obrigado por você estar trazendo isso, viu? Ah, Mesmo. que bom, Estou Igor. falando de uma criança que estava recebendo piada dos colegas Uhum. e ouviu algo importante do seu nome e se destacou e que usa essa estratégia em outros âmbitos. Sensacional. Sensacional. Sim, e Igor, hoje a gente sabe que é importante a gente estar na internet. E a maior parte das pessoas não se expõe com medo de crítica, Uhum. né? Daí eu fiquei pensando assim, qualquer um que se expor vai ser criticado, bom, né? E, e daí sabe quando a pessoa vai lá e escreve uma coisa e você fica tão incomodado com aquilo e quer responder essa pessoa, mas de uma maneira educada, de uma maneira organizada e elabora. Já aconteceu isso com você, Igor? Já aconteceu. Não Já nesse aconteceu momento atual comigo. da minha vida, mas no momento anterior Aham, em que eu tinha um outro foco já. sim. E comigo já aconteceu também. E daí eu falei assim, sabe, fiquei com aquela vontade, aquilo me incomodou que a pessoa escreveu, porque a pessoa não tinha assistido o vídeo até o final, Uhum. enfim, né? Tinha lido o título e não tinha visto até o final. E aí eu falei assim, cara, eu vou responder essa pessoa, né? E eu fui lá e fiquei uns 15 minutos, 20 minutos elaborando o texto. Mas eu estava dando a atenção para uma pessoa que não gostava de mim, não gostava do meu conteúdo. Uhum. Daí eu falei assim, sabe de uma coisa? A partir de agora, eu vou responder todo mundo que me criticar, mas só depois que eu responder todo mundo que me elogiou naquele dia, Ou seja, só se tivesse com tempo. a mesma atenção. Nunca sobrou tempo para dar atenção para essas pessoas. A gente tem que inverter as prioridades. Dar primeiro a atenção para aqueles que elogiaram, que estão gostando, que têm um nível de afetividade. Se sobrar tempo, eu dou atenção para as críticas. Fantástico. Fantástico. Isso do ponto de vista profissional, do pessoal, você usa a mesma estratégia? Claro que eu falo Não, é profissional óbvio pessoal, que. Aurélio, mas é que, na Uhum, verdade, eu não divido. É só uma questão de atuação, dizer assim, né? Você nota que faz uhum. isso também com as suas relações com, sei lá, É, amigos, familiares. hoje eu consigo fazer mais, consigo fazer melhor porque eu estou medicado, né? Tá? Mas antes de estar medicado, eu normalmente era mais impulsivo nas respostas, sabe? Uhum. Era muito Entendi. mais impulsivo, né? Então, eu não conseguia pensar antes de falar, se é que Uhum. você me Entendi. entende, né? Sim, sim, entendo. E hoje eu consigo, né? Que bom. Pensar antes de falar e consigo segurar algumas vezes algumas coisas que eu não deveria falar e eu consigo segurar agora, às vezes. Adorei. Agora, quando. O que você. Tem momentos do seu dia, vamos dizer, nos últimos meses. Agora quero trazer um pouquinho mais para o presente, tá? Não necessariamente hoje, mas nos últimos meses, há ano, em que você se notou, talvez, presos a pensamentos ruins em relação a você, ao seu negócio, à sua atuação. Pensamentos seus, não outras pessoas falando, pensamentos seus. Ou uma emoção intensa, desagradável, para baixo, down, ou ansiosa, irritada. Uma emoção que um pensamento que tem potencial de prejudicar e uma emoção que tem potencial de prejudicar. Você teve contato com esse tipo de informação mental recentemente? Olha, que eu me lembre, hoje acho que foi só 2 vezes. Uhum. Só hoje. Só hoje. Mas Ótimo. assim, tem uma coisa, Igor, que eu percebo que a minha avó falava e agora tá mais presente isso, né?
que a mente vazia é a oficina do Uhum. homem lá de baixo, né? Uhum. E, e a impressão que eu tenho é que é isso mesmo, sabe? Parece que quanto mais a gente ocupa a mente, principalmente com algumas coisas, com algum aprendizado novo. Uhum. Eu vou dar um exemplo claro. Eu estou, ao mesmo tempo, fazendo a mudança do escritório, montando estação de trabalho para 25 pessoas, né, para me ajudar dentro do processo Uhum. digital. Tem 5 novas pessoas em onboarding essa semana. Eu estou aqui falando com você. Eu comprei um apartamento que eu tenho que fazer a reforma e mudar o estúdio onde eu faço as lives de lugar, que, para Uhum. quem não sabe, isso tem uma complexidade relativa, principalmente para quem faz Nossa. live todo dia, né? E está em lançamento. E eu estou tendo que mobiliar e reformar esses dois ambientes e preparando criativos de lançamento, né? Então, Uhum. tudo ao mesmo tempo. Então, e ao mesmo tempo, hoje, como eu falei no início da live, eu estou aprendendo a como fazer uma live diferente, melhor. Então, se eu não tivesse aprendendo como fazer uma nova live, o final de semana inteiro eu ia ficar pensando assim: nossa, será que vai dar certo aquele contrato? Eu pensei algumas vezes, sabe? Mas será que o cara não vai dar para trás? E eu já estou comprando o negócio, ai meu Deus, e daí? Mas as pessoas da semana que vem não vão ter aonde trabalhar. Mas e daí? Só que daí, como eu estava aprendendo uma coisa nova e queria um compromisso comigo de aprender uma coisa nova e colocar em prática para fazer o meu, eu tinha outras coisas para ocupar a minha mente. Se eu ficasse o dia inteiro sentado no sofá, eu ia ficar me remoendo. Eu fiquei o dia inteiro aprendendo como fazer uma live usando o OBS, né? Uhum. Usando todos os recursos que eu precisava implementar. Então, quando a gente está aprendendo algo novo, seja qual for, seja aprender uma receita nova, seja aprender a qualquer coisa, fazer crochê, sei lá, aprender qualquer coisa nova, mas não é ler sobre uma coisa, é colocar alguma coisa em ação. Tipo, eu vou aprender uma receita nova. Se você acha que vai ficar os final de semana pensando, esperando que segunda-feira vai acontecer alguma coisa, que teu chefe pediu, imagina assim, teu chefe te chamou para conversar segunda-feira e hoje é Uhum. sexta, e você não sabe se ele vai te mandar embora ou vai te promover. Chama teus amigos para jantar e fala que você vai inventar um negócio novo na janta. Pronto, está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Você vai ter que fazer uma receita nova, vai receber as Uhum. pessoas Uhum. e vai ter que cozinhar, vai ter que ir no mercado planejar. Tudo é Isso não te deixa resolvido. ansioso, no sentido, muitas pessoas ficariam ansiosas com uma situação dessa. Meu Deus do céu, tem que fazer a janta, tem que aprender isso, tem que fazer aquilo, né? E ficaria agitado. Você não fica assim. Ou fica, mas Ah, não, assim, mas daí eu vou fazer alguma coisa controlaada, né? Alguma coisa que que vou ter você um eventualmente já certo sabe. controle. Tá. Vou ter, né, alguma coisa dentro da minha zona É, de o Joel fala aprendizado. bastante disso, né? Tipo, ele usa o termo que é sair da zona de conforto dentro da zona de talento. Ou seja, tá, eu sei mais ou menos isso aqui de janta, vou convidar as pessoas aqui, fazer nesse ambiente que conheço. Ou seja, tu vai ter certo controle de algumas coisas, Sim, não é ou totalmente se eu novo. estiver sozinho, eu vou aprender a fazer uma coisa completamente diferente. Se eu errar, Uhum, ninguém vai ver, entendi. né? Ou Mas seja, se ocupar a mente, né? Porque eu quando, imagine, eu sofri muito tempo com ansiedade, mas ansiedade, Igor, num ponto de sentir o gosto da tinta da caneta Bic, sabe? Para quem não sabe o que é isso, é a pessoa morder a caneta Bic até a tinta vazar na boca, uhum, né? E eu tive isso desde criança. E fui descobrir, eu fiz terapia e tudo, mas não resolveu, né? E daí eu resolvi só com um acompanhamento psiquiátrico. Faz pouco uhum, tempo, faz acho que uns 5 meses. E eu parei de roer a caneta pela primeira vez. veja, Então, que bom. eu sofria muito. Então, eu criei, até mostrei para o meu psicólogo, o que eu chamava de acervo de sobrevivência, ferramentas de sobrevivência. Então, por Conta exemplo, mais. eu ter um timer para me concentrar, eu ter o horário para fazer,
né? Eu ter uma caneta com negócio de ferro atrás que se eu morder dói o meu dente, sabe? São acervos de sobrevivência, só que eu fiz uma lista para ele que deu acho que mais de 50. Uhum. Então, de tentar controlar a ansiedade de maneira controlada, né? Mudando o ambiente, me parece. Você Mudando, notava uhum, eventuais coisas no ambiente que fazia você sentir ansiedade, mudava o ambiente e via se isso afetava ter menos ansiedade ou não. sim. E foi Ó, eu colocando vou uma lista. mostrar, aqui, ó, falando de ambiente, assim, ó. Aqui, ó, é um exemplo de ambiente, ó. Aqui na minha Uhum, frente, o que que tem? Um caderninho onde eu faço algumas anotações, um lápis, aqui o meu negocinho que eu uso para fazer a live, um microfone reserva que tem aqui, uhum, e olha a minha área de trabalho. Eu só consigo ver o Igor, ó, aqui tem uhum, outro monitor, tá? perfeito. Se eu deixar outra coisa ligada aqui, o WhatsApp ligado, alguma outra coisa, ou aqui ó, as faturas que eu tenho que pagar aqui na mesa, o que que você acha que vai acontecer? Vai perder o foco, não vai conseguir se concentrar, não vai ser produtivo, vai ter ansiedade, Sabe? porque você vai ter que pagar essa conta enquanto estava no meio Uhum. da gravação comigo aqui agora, né? Então, o ambiente, ele é fundamental. E, Uhum. Igor, eu tenho uma coisa que eu queria, que foi uma estratégia que eu comecei a utilizar, que fez grande diferença aqui, queria compartilhar com vocês, que é uma reflexão que quando eu vi isso, foi o Ed Born que me ensinou isso num curso, que foi bem interessante, que ele falava sobre a diferença de estar no tempo ou através do tempo. Isso tá claro para você ou não? Não, o que que é no tempo ou através do tempo? Ele perguntou para mim assim, Aurélio, se você está dentro da sua linha do tempo, onde que está o teu futuro e onde que está o teu passado? Teu presente está aqui. O futuro, aponta para o futuro. Então faça esse exercício agora, Igor. Para onde está o teu futuro? Para frente? Para frente, né? Algumas pessoas vão falar para a direita, Uhum. né? Concorda comigo? Concordo, concordo. Daí ele falou assim, olha que interessante. Ele falou que as pessoas que estão no tempo, imagine a gente pensar numa linha do tempo, a pessoa está dentro da linha do tempo, Uhum. tá? Está dentro da linha do tempo. E a partir do momento que ela está no meio da linha do tempo, na minha frente tem uma conta para pagar, na outra tem uma tarefa que eu tenho que fazer, na outra tem um trabalho que eu tenho Uhum. que apresentar para o meu chefe. Só que, se eu não tenho saldo no banco agora para pagar essa conta está tão grande a ponto de eu não conseguir enxergar o que tem depois. Uhum. Tá claro? Ou se o trabalho que eu tenho que entregar para o chefe é tão grande que eu não consigo enxergar o que tem depois, porque eu estou no tempo, eu estou dentro da linha do tempo. Eu só consigo enxergar o que tem depois. Mas eu consigo enxergar o que está um pouquinho além se essa coisa for pequena. Se essa coisa for um problema grande, eu não consigo enxergar o que está além. Uhum. É a pessoa que está no tempo, né? A pessoa que está ali só olha o que ela tem para fazer depois. Perfeito. A pessoa que está através do tempo, ela fala: o meu futuro está para a direita e o meu passado está para a esquerda. Eu estou vendo a linha do tempo. Entendi. Ela está desassociada ao Entendi. tempo. Entendi. Ela Boa. tem essa dissociação e ela enxerga assim, ó, eu vou fazer isso hoje, eu fiz isso ontem, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, 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 aquilo. A pessoa que está desassociada, tá desassociada, ela consegue ter esse Uhum. panorama. E você Daí consegue esse notar. professor, Perdão. ele falou assim: o que que é mais importante? O que que é melhor? Você está através do tempo ou está no tempo? Daí ele falou assim: imagine assim, se você está brincando, você tem filho, tem Tem filho, dois. Aham. dois Sim. filhos. Você está brincando com teus filhos, mas você está através do tempo, pensando que você fez ontem e que você vai fazer amanhã. Uhum. Não tá ali com Não é eles. Não tá. produtivo, Uhum. não é produtivo. Mas você está na segunda-feira planejando tudo que você vai fazer na semana e você está no tempo, também não resolve. Então ele falou assim: você tem que colocar o chapéu na hora certa. Na hora que você vai Fantástico. executar a tarefa, você fica no tempo. Na hora que você Perfeito. separa um tempinho, você tira o chapéu no tempo e põe o através do tempo. Desassocia, olha o plano, vê se vai dar tempo, olha o que você fez, olha para onde você vai. Ok, volta, entra no tempo e vai executando.
É Fantástico. aprender a desassociar, porque às vezes você está com um bichão ali na tua frente que está te dando ansiedade, mas você não viu tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você já superou e todas as outras coisas que você tem para fazer depois daquilo. Quando você começou a ver assim na sua vida, no tempo e Depois que eu através do fiz esse tempo? curso com o Depois desse Ed curso, Borne. Ed Borne. faz E-D-I. Ed, Edborn. E-D-I, Borne. Isso foi há um Depois que ano, eu fiz 2 esse. anos, poucos meses, 10 hum, anos. Você se lembra quanto tempo foi? Faz uns 10 anos. 10 10 anos, anos. exatamente 10 anos. Importante. E assim, é um curso de. A base do curso ele usa estratégias da programação neurolinguística, né? Uhum. Mas são estratégias para você lidar com o dia a dia, é um curso de formação que ele dá. E eu gostei tanto desse curso que eu fiz uma proposta para ele se tornar meu sócio e nós criamos. O meu primeiro produto digital foi junto com ele, logo Olha que eu só. terminei o curso, de tanto que eu gostei. Foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida, né? E é um grande amigo Demais. até hoje, apesar de não ser mais sócio. E ele foi um dos grandes ensinamentos que ele me deu, foi esse, de você conseguir ter essa visão através do tempo e na hora que você, por exemplo, se você organizou através do tempo, está tudo organizado através do tempo, você consegue viver no tempo, seja para realizar uma tarefa, seja para curtir o momento com teus filhos. Perfeito. Sensacional. E é assim que é o Aurélio de hoje, Não, entre é no assim que o tempo e Aurélio de através hoje do tempo? tenta ser. É assim que o Ah, Aurélio de ok. hoje tenta ser, né? É assim que o Aurélio de hoje almeja ser e trabalha para isso, né? Está em Mas treinamento. você fala assim, Aurélio, você consegue fazer isso? Eu falo assim, não, faz 10 anos que eu estou melhorando. Em alguns momentos eu consigo Perfeito. fazer mais, em alguns momentos eu faço pior, Perfeito. né? Mas quanto mais eu falo, expresso isso, eu até gostaria de te agradecer, Igor, porque o fato de eu expressar isso, eu não estou falando para a audiência, nem para o Igor, eu estou falando para mim, né? O quanto eu Uhum. preciso resgatar essas coisas, porque a todo momento a gente precisa evoluir, né? É verdade. Poxa, Aurélio, muito obrigado, viu? Eu adoraria ficar realmente mais tempo com você aqui, mas sei que, enfim, eventualmente você tem compromisso logo mais adiante. Mas eu gostaria muito de ver a possibilidade de, mais adiante, quem sabe, ter um outro episódio com você para continuarmos essa conversa. Porque faltou uma pergunta que eu não Claro. fiz, que é Mas justamente essa. faça, fiquei Posso? curioso. Oh, Claro. eu- você começou o nosso podcast com esta frase e praticamente finalizou com essa também. O que é evolução e revolução para você? Porque você foca na evolução e não na revolução. E o que você quer dizer com Sim. isso? O que eu quero dizer é que eu nunca começo a fazer algo que eu não consiga me imaginar fazendo para sempre. Então, se eu não consigo me imaginar fazendo isso para sempre, não quer dizer que eu vá fazer isso para sempre. Eu não começo, porque isso é revolução. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que quer emagrecer e fala assim: ah, eu vou fazer a dieta do ovo, vou ficar comendo só ovo a semana inteira. Você consegue fazer isso para sempre? Não. Então nem comece. Nem comece. Fantástico. Nem comece. Agora sim, eu preciso emagrecer, então eu vou começar a bater a minha meta de hidratação. 2,5 litros de água por dia. Consegue fazer isso para sempre? Eu deveria conseguir. Então, comece, sabe? Isso é o que eu chamo de evolução. Evolução é você fazer alguma coisa melhor e que seja sustentável, ou seja, que você consiga fazer para sempre. E a revolução, ela traz normalmente acompanhado sofrimento. A revolução, ela vem acompanhada de sofrimento. E a gente não veio no mundo para sofrer, a gente veio para evoluir, né? Então, se se eu pego assim uma pessoa, por exemplo, uma noiva que fala assim, falta um mês para o meu casamento, eu preciso emagrecer, eu vou começar a correr em volta da quadra 3 horas por dia. Vai conseguir? Vai! Ela vai Uhum. casar, vai ficar de branco, todo mundo vai olhar para ela, vai tirar foto, Perfeito. E mas não é depois? sustentável. Isso gera sofrimento, gera trauma, na minha opinião, sabe? Então, Concordo contigo, a inclusive. evolução são microajustes que te deixam melhor. E assim que você termina, você tem uma sensação
de missão cumprida. Não uma sensação assim Não que, de luta. meu Deus, nunca mais vou aguentar fazer isso. Sabe que eu trabalho com a criação de hábitos, hábitos saudáveis, de novos hábitos. E eu começo, quando uma pessoa quer ter um novo hábito, eu começo com uma pergunta muito semelhante a essa sua que você explicou, que é: a pessoa que você quer ser faria isso para sempre? Tem pessoas que querem fazer uma dieta e chega e fala, eu vou fazer essa dieta desse nutricionista aqui. Tá, mas a pergunta é, você comeria exatamente isso que a sua nutricionista indicou até o último dia da sua vida? Se a resposta for sim, tá bom, então vamos criar um hábito porque você quer, de fato, Uhum. mudar o seu padrão alimentar, tá tudo bem. Não, 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 não deixaria de comer, sei lá, X, Y, Z. Então não faz sentido. E eu deixo bem claro, e eu gostei muito de saber que dessa forma estamos em sintonia, porque eu entendi da ideia de evolução. A evolução eu concordo muito com ela, é muito boa. E eu acho que foi de uma linguagem tão simples que as pessoas que estão assistindo conseguem entender, talvez melhor do que eu explicando na questão de hábitos. E que eu tenho que te agradecer muito por isso. Que Poxa, bom, Aurélio, Igor. demais a ideia de evolução, demais mesmo. Sabe que eu, normalmente, nas entrevistas que eu faço, enquanto você está falando, estava anotando aqui. Porque o meu principal foco é poder quase como assim entender quais foram as estratégias, bem no início do podcast, quais foram as estratégias que o Aurélio usou enquanto não era o Aurélio de hoje, para ser o Aurélio de hoje. E que provavelmente vão ter novas estratégias daqui a um ano, daqui a 5 meses, para ser um Aurélio melhor amanhã. Porque já entendi que o teu foco é a evolução. E eu fiz um resumo das estratégias, eu queria falar para você e para a audiência também, para que você me diga, não, realmente isso é um bom resumo daquilo que eu fiz para ser, até ser o Aurélio de hoje, para lidar com a minha mente. Começou já dizendo isso, né? O foco na evolução e não na revolução. E saber a diferença entre eles começa com essa pergunta. eh, não, não é nem pergunta, com uma afirmação, né? Não começo a fazer algo que não imagino fazer para sempre. Primeira estratégia, eu não começo a fazer algo que não imagino fazer para sempre. Então eu já consigo entender que isso que você está fazendo hoje no seu trabalho, a família que você está construindo com a sua esposa, você imagina fazendo isso para sempre, por isso que você está Uhum. fazendo isso. Fantástico, dá para imaginar, dá para claramente ver a sua coerência com esta frase. Que demais. Segunda estratégia que você já utilizou e utiliza é organizar a sua vida em metas de processo, tem a ver com a jornada, e de desempenho, que tem a ver com a eficiência. E as metas de processo de desempenho que vão levar a resultados na sua vida, que são os eventuais objetivos que você vai colocando no decorrer da sua vida. Outra estratégia que você procurou e encontrou foi uma parceira de vida que pudesse ter alguns alinhamentos. Ou seja, que teve uma mentalidade de crescimento, que fosse otimista e que, enfim, se comprasse a ideia com você da vida que você gostaria de construir. Senão, por que perder tempo? Seria perda de tempo de para você e perda de tempo para outra pessoa. Uhum. Fazer o que é importante foi a quarta estratégia. O foco no que é importante. E dedicamos um tempo da nossa conversa justamente sobre isso, sobre como é que você sabe o que é importante. E daí o quinto ponto que foi complementar ao quatro é frequentar um ambiente em que as pessoas já faziam aquilo que você via que era importante, que te levou a essa evolução. O sexto, para lidar com a sua mente, era você utilizou a estratégia de focar naquilo que você era bom. Não focar na crítica, focar naquilo que você era bom. Dar atenção ao elogio e não à crítica. Ou seja, o foco no bom. E foi aí que você trouxe a história, inclusive, lá do seu nome, enfim, que a professora falou, e da questão da escola também. A sétima estratégia é sempre, para justamente poder lidar com os pensamentos, aprender algo novo para poder manter a mente ocupada e não necessariamente dedicar tempo com pensamentos ansiogênicos. Fazer algo novo que te tire da zona de conforto. E a última, ter o seu acervo de sobrevivência, que eu achei muito interessante, mais recentemente organizado e apresentado dentro do seu processo terapêutico, que é para lidar com a ansiedade que te acompanhava há muito tempo e que agora você está cada vez mais livre dela, ou seja, está usando essa estratégia de sobrevivência, esse acervo de sobrevivência, quer dizer, para poder se desprender delas. Foi um bom resumo, Aurélio? Foi isso que você utilizou? Olha, eu fiquei impressionado com a tua habilidade de síntese e de Mesmo. organização dos pensamentos, né? Agora eu te vou pegar um insight aqui e já vou escrever um livro só com esse podcast aqui, cara. Olha só que maravilha. Gostei, gostei. As 7 ferramentas da evolução vai ser o nome do livro. Perfeito. Fantástico, E sete adorei. Eu vou.
Vou né? para Curitiba na sessão de autógrafos com Não, muito vamos escrever prazer. junto. Vamos escrever Olha junto. aí, combinadíssimo. Aprovado. Ó, tá ao vivo, já tá virando compromisso público já, hein? É, as Adorei. 7 ferramentas da evolução, olha só. Boa, muito boa. Adorei. Aurélio, eu sempre costumo também finalizar com uma mensagem para as pessoas que ainda estão muito distantes da vida que gostariam de viver, pessoal e profissionalmente falando. E o que você diria para essas pessoas que estão ouvindo esse nosso podcast até agora, mas que estão muito distantes ainda de viver a vida que elas gostariam, mas estão no processo, estão na caminhada, só que ainda não venceram na vida, que foi aquela pergunta que eu comecei com você. Que mensagem você daria para elas? Olha, você já deu o spoiler dentro da pergunta. As professoras até falavam assim: perceba que a resposta está sempre dentro da pergunta, né? As professoras davam essa dica, né? E você falou que você citou o termo, né? Caminhada. Você falou assim: como que você faz a caminhada? A caminhada se faz caminhando, dando o primeiro passo, né? Então, assim como uma pessoa que dá 5.000 passos por dia tem 40% a menos chances de morrer por qualquer causa comparado ao público sedentário, assim como a pessoa que deu o primeiro passo, né, que parece uma metáfora, né, está caminhando em direção ao objetivo, né, para você percorrer uma maratona, você precisa dar um passo, e um passo de cada vez. Assim como uma pessoa que tem que emagrecer 40 quilos, ela tem que emagrecer 1 quilo, depois repetir, e repetir, e repetir, né? Então, ter a paciência e dar um passo de cada vez. Não querer pular etapas, né? É caminhando que se conquista. Evoluindo é um passo de cada vez. Quando você tenta pular a etapa, é o que chamo de revolução. E esse pular a etapa é o que gera o sofrimento. E talvez essa geração mais nova, eu nunca imaginei, é a primeira vez que estou falando isso ao vivo, né? Nunca imaginei falar isso essa geração mais nova, agora que eu tenho mais de 40 anos, já faz 2 dias. É, essa geração mais nova está muito mais ansiosa do que a gente em ter os Uhum, resultados, né? uhum. Então ela é estagiária e Apressada, está né? pensando no mês seguinte a virar diretora da empresa, né? Então é querer pular etapas. E essa ansiedade por pular etapas e não ficar percebendo o processo, a sugestão do filme que eu dou para essa nova geração é assistir aquele filme Clique, com Jim Muito Carrey. bom, muito bom. Clique. Não, Clique é com Adam Sandler. Adam Sandler, é Adam isso, isso. Sandler. Muito bom, gosto muito Isso, dele. isso. Realmente muito bom. Vale a pena. Fica a recomendação. Acho que a geração nova não viu esse filme, mas vale a pena ver. Com certeza. Como foi para você, Aurélio, essa nossa conversa? Foi muito bom, eu me senti no divã, né? Porque você fez ótimas perguntas que me trouxe ótimas reflexões. E assim que o podcast for ao ar, eu queria a autorização de compartilhar com as minhas alunas, porque Com as toda reflexões certeza. aqui foram reflexões muito úteis porque o meu público vai gostar bastante também. Com toda certeza, será uma honra, com certeza. Obrigado, viu? Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua entrega. Eu fiz as perguntas, mas elas não teriam suporte, sustento, se não houvesse respostas que respondessem as perguntas. Então, você fez esse podcast ser ou ter o impacto que ele é e que ele terá. Obrigado mesmo, Aurélio, de coração. Ah, que bom, muito obrigado. Obrigado a Às você. E a ordens. você que está assistindo esse final do episódio aqui, você viu como é que foi, não é? Esse episódio não pode acabar agora com você. Neste exato momento, compartilhe o conteúdo agora, toque no botão compartilhar e envie para o máximo de pessoas que você conhece e que você sabe que possa beneficiar com toda essa história que o Aurélio trouxe aqui para nós, sim? E se você ainda não curtiu esse conteúdo, curta agora. Poxa, assim nós vamos conseguir alcançar muito mais pessoas que nem eu nem você sabemos que podem ser alcançadas com esse conteúdo. No mais, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. E nos vemos no nosso próximo podcast, nosso próximo episódio do Igor Finger Podcast. Boa semana para você. Tchau!